Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Caroline Silva. E hoje recebemos para um bate-papo muito instrutivo o professor Jefferson Antunes, que tem feito um excelente trabalho de divulgação científica em várias mídias. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Franciola. Obrigado, Carol. Sempre um prazer estar nesse tipo de mídia, na mídia podcast, conversando com ouvintes sobre temas que são realmente importantes e significativos para nós professores e professoras. E o assunto de nosso cast hoje são as metodologias ativas. E vamos usar e abusar do nosso convidado para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. E antes de fazermos a pergunta que vai direcionar o nosso bate-papo, conta para os nossos ouvintes sobre a sua experiência acadêmica e com a divulgação científica nas diferentes mídias que você tem atuado, Jefferson. Bem, eu sou o professor Jefferson Antunes, o pessoal pode me conhecer pelo Papo de Públicas Podcast, que é um podcast que eu trabalho com divulgação científica na área das políticas públicas e da administração pública, e eu também tenho 2 canais no YouTube, o Pesquisa e Jogos, que é um canal onde eu vou tratar de métodos de pesquisa, mas eu também vou tratar de metodologias de ensino e da ciência dos jogos, e tem o Jefferson Antunes FC, que é outro canal do YouTube, FC de formação científica, onde eu trabalho métodos de pesquisa, vou trabalhar também como é que escreve um artigo científico, estrutura de um projeto de pesquisa, certo? O que é pesquisa teórica, como acessar uma base de dados, todas essas questões que envolvem a formação de cientistas para o Brasil. Eu sou licenciado em História, mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável e atualmente sou doutorando em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Então, é hoje, né? Hoje que disseram que a gente vai fuzilar de pergunta esse cabra e só sai daqui quando tiver tudo respondido. Explica pra gente o que são essas metodologias ativas e como você entrou em contato com elas, para que todo mundo que esteja nos ouvindo possa entender melhor. Vamos lá, as metodologias ativas, elas vão responder ao campo das teorias da atividade, né? A gente tem uma base comum que são os estudos sobre as formas de ensino, que são do campo da didática. E a gente vê isso muito ligado também a estudos que vão tentar responder a pergunta: quais são os melhores métodos que oferecem os melhores resultados de ensino-aprendizagem? É claro, essa pergunta contém várias outras perguntas dentro de diversas epistemologias, mas basicamente o que é que nós temos entendido? Que o reforço escolar e a realização de atividades, certo? São o que apresentam os melhores resultados na educação. Então, quando você faz dentro da estatística uma lista de exercícios, por exemplo, isso é, de certa forma, uma atividade que te ajuda a refletir sobre justamente o que você está estudando. Mas aí, nesse tipo de atividade, falta uma abordagem, falta uma forma e falta uma sistematização. E é esse tipo de problema que as metodologias ativas vêm responder. Meu primeiro contato com as metodologias ativas foi justamente pesquisando, né, sobre didática na educação. Eu tive contato com alguns grupos do Google for Education e vi que o pessoal estava falando nisso, mas uma abordagem muito de importar modelos. Incomodado com isso e tendo um contato com os estudos da professora Neuza Aparecida Berbel, que comunicava bastante com as teorias freirianas, com a abordagem de Paulo Freire, foi justamente onde eu vi que existia uma possibilidade de subversão e que eu encontrava um caminho dentro do campo da didática que pudesse aliar as metodologias ativas à realidade brasileira. E foi por isso que eu escolhi trabalhar com metodologias ativas. Dentro disso que tu falou, surgem algumas dúvidas que estão atreladas à nossa formação universitária. Eu sou licenciada em Química e minha graduação há uns 10 anos atrás. A gente volta um pouquinho no tempo e pergunta como foi a transição, como é que aconteceu o processo de introdução das metodologias ativas dentro da academia, pensando no sentido que
meu aluno vai precisar formar um conceito para que ele leve para dentro da sala de aula, seja no ensino médio, seja no ensino superior, seja no ensino para jovens e adultos, né, o EJA. Como é que isso vai influenciar? E na minha formação, na minha disciplina de didática, eu não vi metodologias ativas, né? E tu se formou há quanto tempo atrás? Eu me formei em 2007, eu comecei em 2001, com 20 anos que eu comecei a graduação. Então, não se via também. Não. Aí 10 anos se passaram, nada aconteceu, porque para mim também nada aconteceu. E como foi essa transição, ou não existe transição de inserção da temática dentro das escolas, dentro das universidades? Conta um pouquinho pra gente. Olha, a gente tem um primeiro contato justamente com esses grupos do Google for Education, mas teve um outro grupo que também tratou de metodologias ativas no Brasil, o pessoal do coaching educacional. E por uma extrema pseudociência e um certo reprodutivismo nada crítico desses grupos, as metodologias ativas sofrem resistência por parte de professores e professoras dentro da academia na parte de formação. Essa questão mais subversiva que leva a gente a pensar numa perspectiva freiriana, certo, do uso de metodologias ativas, é muito pouco difundida e discutida. A gente tem muito, por exemplo, dentro da BNCC, essa discussão. Porque o que acontece? Se a gente pegar o neoconstrutivismo, que está dentro da BNCC, ele é uma leitura quase que esquizofrênica do que o Piaget entendia. Ele é um reducionismo gigante, mas aí traz essa ideia, né, da motivação, do engajamento, que por sua vez se conecta com as metodologias ativas, porque tem realmente um grupo de coaching educacional que apresenta isso como uma solução, a panaceia para todos os males, certo? Então, isso causou resistência. Trabalhar com metodologias ativas não é algo simples, diferente dos discursos que vêm sendo apresentados, quando você é um professor, uma professora que está acomodado com a forma dos conteúdos, a estrutura e a sua sistematização do espaço de sala de aula, se torna difícil aceitar um discurso como esse. Justamente porque você sabe que nada é fácil, que toda a conquista que professores e professoras têm no Brasil, a toda época, é uma luta. Que manter uma educação que possa incluir pessoas é uma batalha cotidiana. Então, você tem essa resistência porque existe um pensamento não educacional que vem querendo apresentar algo que eles não sabem como é que funciona. O pessoal muitas vezes fala sobre metodologias ativas, fala na teoria. Não tem uma prática pedagógica da aplicação, não tem uma prática pedagógica de estudar as metodologias ativas dentro da ciência. Certo? Então, existe essa resistência. Ela é normal. O que nós precisamos entender é que existem outras formas de se aplicar as metodologias ativas, de se pesquisar metodologias ativas, de se estudar. Não é um modelo que vem pronto e acabado do exterior. É algo que nós podemos utilizar para adequar esse algo às nossas realidades. A metodologia ela vem para sistematizar o espaço, ela vem para trazer novas abordagens a partir da nossa realidade e não o contrário. Tá, mas aí então o processo de inserção ele continua tendo forte resistência, correto? Porque ele foi inserido no meio de forma inconsistente, eu diria. Uhum. Né? Porque quando a gente tem o processo de coaching, né, que é a formação dos novos coaches, eles trouxeram soluções rápidas e fáceis para uma realidade impossível, ou para muitas realidades impossíveis, não é? E sempre a mesma solução para todo mundo, porque tem que ser um negócio padronizado. E daí é onde começa a falhar, correto? Isso. Se a gente for pensar na perspectiva freiriana, Paulo Freire vai dizer o quê? Que nós, é a base da epistemologia freiriana, né? Nós somos seres limitados, mas que, através da educação, nós podemos romper esses limites. E cada pessoa apresenta limites diferentes, porque tem uma história de vida e formação,
parte de pontos de partida diferentes, muitas vezes para obter os mesmos resultados. Então, nós somos seres muito diversos, dentro de uma sociedade muito diversa, que construímos conhecimento a partir da nossa interação com o mundo. E não tem nada fácil nisso. Então, daí o que acontece? A gente poderia sim ser aplicado o processo coach, desde que ele levasse em consideração as diversas realidades existentes no Brasil. Mas como ele nunca vai fazer isso, não pode ser aplicado pelo processo de coaching. Porque a ideia deles é realmente vender um produto fácil. Né? A epistemologia, o conhecimento que eles constroem é o quê? Que tudo é fácil, que tudo pode ser feito, basta você estar motivado, motivada. Então, o que leva também a ser compreensível, logicamente, a gente tem que sempre olhar as duas visões, de haver uma resistência tão forte por parte dos professores que já vinham na academia, que estudaram para se formar professores, e eles veem isso como muito negativo, porque na cabeça de muitos colocar isso dentro da minha realidade é dizer que todas as realidades são iguais, quando não são. Então, criou-se uma barreira devido da forma inconsistente que entrou a metodologia ativa aqui, na nossa educação. Não é verdade? Sim, com certeza. Mas assim, e também existe o outro lado das pessoas que tudo que é novo eu quero. Se a gente tem algum conservadorismo, não conservadorismo político, mas um conservadorismo pedagógico, pela manutenção da forma, da estrutura e das abordagens que já estão sendo efetuadas em sala de aula, a gente também tem um outro lado, que se abre a tudo que é novo sem uma crítica. Que é esse lado das pessoas que estão sendo mais capturadas pelo pessoal que faz coaching educacional. E daí cria-se uma bola de neve, um problema, onde a metodologia ativa ela vinha para ser uma solução dos diversos problemas. E a gente chegou agora e ela é um novo problema para os problemas já existentes. Exato, como é que resolve? Vamos dizer, você tem que aplicar metodologias ativas, porque é novo, é legal, vai resolver os problemas e não sei o que, não sei o que, e não sei o que, e batata frita. Que, na verdade, é o que acontece. É um sistema louco de tentar padronizar a educação no Brasil. As metodologias ativas não são para todo mundo. Não servem a tudo. E olha que nós temos diversas formas de pensar as metodologias ativas. Nós temos diversos modelos, diversas estruturas, diversas abordagens, diversas sistematizações. O que é que elas têm em comum? A teoria da atividade. Certo? Elas estão engajadas dentro da teoria da atividade. Mas tem muitas metodologias ativas que você dizer, não, isso não tem nada a ver com isso. E ambas são metodologias ativas. Mas é só pela base estar na teoria da atividade, que é o que o pessoal não lê. E daí, por não ler e não ter essa bagagem educacional, que a gente vem lá da base, cria uma bola de neve que só aumenta e só piora. Exato, porque é uma teoria que deveria orientar a prática para uma praxis pedagógica. Mas aí o que acontece? Se obriga à prática, sem a relação com a teoria. Os professores têm uma ideia, as professoras têm uma percepção de como a coisa deve ser, mas não é clara essa percepção. Certo? A gente não tem uma disciplina nos cursos de graduação de didática voltada para as metodologias ativas. Eu nem estou dizendo que isso é necessário, né? Mas nós não temos. Certo? Muitas vezes as metodologias ativas vão estar dentro dos conteúdos, dentro do conteúdo programático das disciplinas, como algo superficial. Né? E existe muito disso, né? Justamente pela forma como ela entrou no Brasil. Ela entrou no Brasil como algo superficial. Ela entrou no Brasil como um modelinho. Eu recordo bem, Jefferson, que nós ainda temos uma prática de vender o modelo finlandês de educação. E esse, para mim, é um dos maiores exercícios coaching educativos, né, educacionais. E o modelo finlandês ele foi aplicado, inclusive, em alguns países europeus e não surtiu o efeito esperado. Por quê? Porque a Finlândia, quando desenvolveu o seu próprio modelo, ele desenvolveu observando todas as particularidades da Finlândia. E não era o modelo hermético. Não, eles não fizeram um modelo para todo o país. E olha que o país não dá nem 2 Ceará direito. Quando ele é vendido para fora, ele é vendido como um modelo.
né? Sim, sim. Justamente porque ele é vendido. É um produto que está na prateleira para você adquirir e resolver seus problemas. É tipo uma pomada minâncora. Foi longe. O tio vai explicar agora o que é pomada minâncora. É uma pomadinha, certo? De uma caixinha laranja, certo? Que era para micose, certo? Aí você abria a tampinha e passava na micose, certo? Isso é pomada minâncora. O tio explica. Ele também era bom para clareamento da pele, né? Tem uma Olha aí, olha aí. Também clareava. Mas não era para clarear, tipo clarear, né? Porque assim, você tem uma ferida e ficou aquelas cicatrizes, né? Ele clareia aquilo ali. Reduzir, né? a marca. Reduzir a marca, Isso. Você tem dor de barriga, você come 2 colheradas. Atualmente hoje ele serve para tudo. Inclusive, foi por pouco que pomada minâncora não foi vendida para uma certa doença, mas tudo bem, para uma certa pandemia. Ó, por pouco, hein? Foi por pouco. Mas eu acho que tá aí, é a solução minâncora, talvez, né? Essa questão aí é a solução minâncora, serve para tudo. Ou é não é o chá, o lambedor, né? É o lambedor do nordestino aí. Se fizer um lambedor de minâncora, pronto. Cura tudo, resolve tudo. E aí a gente vê assim, o modelo finlandês ele não serviu para alguns países europeus, ele não serve de forma geral para todo o país, para toda a Finlândia, e aí é lógico que no caso do Brasil também não serviria, a gente não teria como fazer uma aplicação, mesmo porque, mesmo pensando, não é um modelo hermético, e eu estou comprando a ideia, mas eu preciso fazer adaptação, essa adaptação, ela requer um esforço muito grande, né? Sim, sim. Eu preciso observar os professores, o sistema educacional como um todo, e assim, uma crítica que eu sempre ouço, é muito recorrente, é que todas as decisões do modelo educacional, elas partem de cima para baixo. Isso, é uma política top-down que vem dos tomadores de decisão que mal conhecem o que está acontecendo lá na escola Presidente Geisel no Crato, certo? Não tem ideia de como funciona. E, inclusive, nós tínhamos um senador da República que falava muito em federalizar a educação e todo mundo achava isso lindo, maravilhoso, que só ia servir para o quê? Para aumentar ainda mais a lacuna dos tomadores de decisão. Porque toda a educação brasileira federalizada, ela ia ser centrada em Brasília. E quando Brasília descobrir que existe uma cidade chamada Barbalha, no interior do Ceará, quando ela descobrir que existe o município de Jati, talvez a coisa funcione. Mas como Brasília não tem condição de conhecer a realidade dos mais de 5 mil municípios brasileiros, essa é uma ideia de jirico que só serve para fazer controle social. É algo muito preocupante, né? Toda essa questão. Mas vamos colocar assim, né? Até agora a gente falou um pouquinho sobre a questão de teoria. Você comentou sobre teoria, é uma coisa assim que eu vejo muito. Eu como eu digo que eu sei lá, nem sei se eu digo que eu sou professor, educador, né? É complexo isso. Mas eu vejo muito, por exemplo, as escolas, em algumas instituições particularmente, como potenciais laboratórios, principalmente quando a gente trabalha com projetos de extensão, onde você poderia aplicar com mais facilidade essas metodologias ativas e diria assim, fazer o teste e depois, funcionou, tem um modelo legal, e aí você implementa ele na praxis, né, da instituição. Onde você viu, assim, pela tua experiência, essas metodologias ativas elas serem mais bem executadas e ter bons resultados? Olha, o que eu vejo, o que os estudos apontam, né? Quais são as evidências que eu tenho? Que a questão das metodologias ativas, nas aplicações pontuais, onde existe um acordo social, certo, entre estudantes e profissionais da educação, os resultados apontam que existem ganhos, certo? E eu não estou falando de, por exemplo, os alunos aprenderam mais, as estudantes tiraram melhores notas. Eu estou falando realmente em ganho cognitivo, ganho de socialização, outro universo que a educação
também deve interagir, mas que é pouco falado, que é realmente o universo da construção do ser integral, ser humano como um ser integral. Eu acho que o maior ganho que eu estou vendo que está sendo apresentado é esse, certo? Realmente o impacto na história de vida e formação de estudantes, certo? Porque existe, dentro das diversas possibilidades de metodologias ativas, a centralidade no estudante. Vai buscar muito, vai beber muito lá nas teorias do John Dewey, né, que vem dar origem à escola nova no Brasil, certo? Mas que vai trabalhar o aprender fazendo, certo? Tem muito disso, certo? Então, esse é o principal ganho. Eu não vou dizer que não, as notas de todo mundo andam melhorando. Isso é balela. Isso é balela, isso é conversa fácil para boi dormir. Elas vão atuar em outro campo. É claro que as notas de estudantes não têm piorado significativamente, nem melhorado significativamente, certo? Isso é o que as evidências apontam. Existem ganhos em outras áreas. Nós estamos alargando a base dos ganhos. Em vez de ganhar em nota, nós ganhamos em estudantes que socializam melhor, estudantes que conseguem compreender melhor um texto, que por sua vez vai impactar na sua vida. Estudantes que têm capacidade de tomar decisão e estudantes que têm capacidade de mediar conflitos e tomar decisões de forma colaborativa, que são elementos que nós necessitamos para a vida, para o mundo do trabalho, mas nós não temos a oportunidade de criar situações onde estudantes possam aplicar esse tipo de conhecimento social e cognitivo que é tão importante, né? Esses são os principais campos de ganho. São muitos benefícios que se tem quando a gente consegue aplicar de fato a metodologia, comparado ao que a metodologia existente atualmente. Isso sem dúvida, não tenho dúvida para isso. E uma outra coisa que é interessante falar é que é uma pergunta. O professor pode ser coach? Eu tenho problema com coach, mas poder pode, segundo a Associação Brasileira de Coaches, pode. Eu gosto de coach no sentido de treinador, né? No sentido que a educação física, que é uma área séria do conhecimento, que é uma área séria científica, dá. O sentido de coach da educação física, de treinador, que é da onde vem o coach, né? Que é um reducionismo do trabalho do profissional, da profissional tão importante da educação física, né? Esse pessoal reduz muito as teorias, né, do que seria o treinamento dentro da educação física e cria um papinho fácil para vender, uma mercadoria na prateleira padronizada. Então, assim, por que eu fiz essa pergunta, Jefferson? Porque a partir do momento que a gente tem um professor coach, um coach que é formado em qualquer coisa, virou coach, eu, Carol, professora de química formada, a gente começa a trazer para dentro da nossa realidade, realidades possíveis de serem acessadas. Eu posso trazer estratégias que sejam acessíveis, que sejam alcançáveis e que meu aluno se sinta capaz. Porque acho que a partir do momento que eu aplico algo para ser coach e eu mostro ao menino que ele está na incapacidade, eu estou dentro do sistema. E o sistema como um todo, como global. Eu estou dizendo, olha, você não é capaz, você é burro, porque você não é bom em matemática. E a gente já tocou nesse ponto aqui em outro episódio. O menino não é burro, ele não tem uma competência para aquela área, que é o que a gente sempre discute aqui com relação à educação. Você me corrige se eu estou errada. Que quando o teu aluno não tem uma boa nota, como você acabou de falar, é o que o sistema prega, que ele tem que ter uma boa nota. Ele não é bom, ele é burro. Mas o menino tem competência para outras milhares de coisas. Então, quando a gente vem aplicar metodologia ativa, a gente tem um ganho que você falou, o ganho social, o ganho de interação, e para mim o mais importante é o ganho interdisciplinar, porque você começa a montar na cabecinha do seu aluno que uma matéria vai ligando a outra, que ela não é independente como ela é pregada hoje em dia, né? Ela sabe que a biologia tem química, que tem física, que tem matemática, que se eu juntar direitinho tá no meu cotidiano. Então, nesse sentido, eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que eu vou aplicar essa metodologia de forma prática para esse aluno, para que ele comece a pensar, porque eu acho que a maior dificuldade de hoje de tudo é
ter um ser pensante. E nesse ponto tem que dizer também, dar alguns exemplos de metodologias ativas, né? A gente falou um pouquinho sobre a metodologia ativa, mas o que é? Dá um exemplo aí do que a gente faz hoje, por exemplo, que é considerado metodologia ativa e como aplicar esse bicho aí. Vamos lá. A gente tem variadas metodologias ativas. Posso falar de aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, posso falar de aprendizagem em times, aprendizagem baseada em times, né? Eu posso falar de avaliação por pares, certo? O que é que acontece? Dentro desse conjunto, né, a gente vai discutir justamente primeiro, dentro da abordagem, da forma como a metodologia pensa a relação conteúdo, estudante, estrutura de sala de aula, qual é a que melhor se encaixa na minha realidade, certo? Como professor, né, eu já utilizei a aprendizagem baseada em problemas, atividades baseadas em projetos, diversas metodologias, certo? E elas partem todas de um mesmo princípio. Quem são minhas estudantes? Quem são meus estudantes? Quem é aquela pessoa real que está em sala de aula? Então, eu parto do princípio que tem que ter um acordo de convivência. As pessoas têm que estar informadas sobre o processo educativo. E eu não estou falando informadas de, eu vou fazer isso. Vai ser assim, 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 assim. Isso é pouco. Isso é muito pouco. É conversar com as pessoas, apresentar um projeto pedagógico para a disciplina, para a matéria, com tempo delimitado, prazos, uma estrutura que demonstra o quê? Primeiro, você pensou nas pessoas. É uma relação de alteridade. Não tem nada a ver com positivismo, não tem nada a ver com uma materialização por formas legais da estrutura da disciplina, não. É uma relação de alteridade com estudantes. Eu estou pretendendo fazer isso, vai ser assim, assim, assim. O que é que vocês acham? Dá certo? A gente pode fazer? Todo mundo vai dizer que pode. E aí você começa a problematizar. Isso pode dar esse problema, isso pode ter esse problema. Você bota um monte de defeito. Se eles começarem a defender a proposta, então, professor, esse aí estava ótimo, não vai dar isso não, a gente faz direitinho. Você vê que a coisa encaixa. Certo? Então, é partir de um acordo de convivência, é ser clara, ser franca, ser uma pessoa aberta, um profissional que não enxerga estudantes como inimigos, como adversários, mas uma pessoa que está lado a lado com você construindo o processo educacional. Só existe processo educacional dentro da instrução formal porque existem estudantes. Se tiver só professor, não tem processo de ensino-aprendizagem formal. Se tiver só estudante, também não tem. Mas é mais fácil ter só com estudante. E tem que pensar também, lembrar, na verdade, né? Tem que lembrar que essa não é uma proposta, essa não é uma conversa que você vai ter exclusivamente para alunos do nível superior, né? Eu posso ter uma conversa dessa franca com meus alunos de qualquer nível, né? Da creche. Lá do maternal, como a gente chama aqui no Ceará, lá do maternal. E daí entra a didática. A tua didática tem que ser diferente para cada faixa etária. No episódio anterior eu disse que eu não fui uma boa professora em várias vezes, em vários momentos. Eu reconheço isso. Eu fico feliz com isso? Não. Quando você falou que nós não podemos ver nossos alunos como os nossos inimigos, o sistema ele é cruel demais. Ele não me ajuda para que eu tenha 6 turmas de 80 alunos, todos como os meus amigos. E chega um momento que eu estou esgotada, porque por mais que eu esteja nadando contra essa maré, tentando ser... Eu sou o diferencial. Mas chega um momento que eu estou igual a todo mundo, surtando e querendo explodir tudo, sabe? E daí, eu não quero saber de psicologia, metodologia ativa, nada disso. Só que aí, como é que eu vou lidar com esse conflito? Porque acaba sendo um conflito e eu não vou saber administrar. Então, nesse momento, eu passo a ser a professora tradicional, chata, sem noção em que faz prova. E fazer prova não tá errado. Mas só fazer isso... Não tem problema em fazer prova.
Não tem. É muito variável essa questão. Mas o centro do que você está dizendo, o centro da sua experiência é justamente o quê? Nós, professores e professoras, nós temos que todos os dias lutarmos para garantir que os processos educacionais sejam os melhores possíveis. Por isso que nós fazemos greve, ao mesmo tempo que nós procuramos formação, estudamos, preparamos a aula, certo? Porque nós nos importamos. A pessoa que diz que não se importa, ela está morta por dentro. Basicamente isso. Quando você vê 80 estudantes, você diz, vou dar a mesma aula, foda-se. Tô nem aí para quem são essas pessoas, eu quero ganhar meu dinheiro no final do mês. Primeiro que você está errado, que o dinheiro não é muito. Você podia estar ganhando dinheiro em outra área que dá mais dinheiro. Segundo, você está morto por dentro. É essa a grande questão. Eu procurei trabalhar metodologias ativas, não porque eu sou um pesquisador, não porque eu me interessei pelo assunto, não porque eu me interessei pelo tema, mas porque eu vi uma oportunidade de aprendizado. Tanto para mim, como para estudantes. Porque o que acontece? Por exemplo, minha experiência com o curso de Administração Pública da Universidade Federal do Cariri. Eu ministrei as disciplinas de métodos qualitativos de pesquisa, metodologia do trabalho científico, ainda tinha esse nome na época, gestão de serviços públicos, desenvolvimento sustentável e metodologias integrativas e gestão social. Foram as disciplinas que eu ministrei. Isso em um semestre. E aí o que acontece? Né? É porque professor substituto, vocês sabem como é, né? Professor substituto é a base do operariado na educação. É o professor substituto. Né? É o proletário do proletário, é. Aí o que acontece? Para mim foi bom porque todas as disciplinas eu já tinha pago, porque eu fui estudante do curso de administração pública antes de passar no mestrado. Aí o que acontece? Eu preparei o projeto, certo? Apresentei em sala de aula, em todas as disciplinas que eu utilizei. Eu utilizei diferentes metodologias de acordo com o perfil de estudantes. Antes de começar a disciplina, eu mandei um linkzinho do Google Forms e fiz uma pesquisa com eles. Saber quanto tempo tinha para leitura, quem é que trabalhava, quantas horas trabalhava, se tinha filho, no caso sendo mãe ou pai, como isso impactava a sua vida. Eu quero saber quem é o meu estudante real. Eu só posso planejar algo para as pessoas se eu conhecer as pessoas. E aí, a metodologia científica me ajuda. Eu tenho instrumentos de coleta e análise, né? Eu utilizei, inclusive, alguns instrumentos da psicologia, certo? Para poder entender melhor quem são essas pessoas, para poder trabalhar e ofertar a melhor condição possível para elas. Para mim foi fácil, por quê? Porque eu sou professor de metodologia do trabalho científico. Né? Como atuação profissional, eu sou um professor que ensina métodos e técnicas qualitativas e quantitativas, né, dentro da instituição. Né? Eu era, no caso. E aí o que acontece? Eu usei desse conhecimento, certo? Para compreender quem são essas pessoas. Conversei com elas, algumas eu já conhecia, inclusive algumas foram minhas colegas quando eu era da graduação, certo? E dentro desse escopo, eu fui entender quem é o meu estudante real, quem é minha estudante real, para poder propor. Eu não cheguei com uma proposta vazia, certo? Eu pensei, eu sei quem são as pessoas, eu vou para a literatura. O que é que a teoria me informa? A teoria me informa isso. A partir dos dados, então, eu posso cruzar isso e fazer isso. Eu chego em sala de aula, pessoal, tem uma proposta, é assim, assim, assim. A gente vai fazer isso, isso e isso, com um calendário todo programado, organizado e sistematizado. Aí eu deixo as pessoas falarem à vontade. Foi uma aula todinha só para isso. Foram 2 horas de aula. Só isso. Fizemos as alterações que estudantes requereram. Fizemos. Foi necessária as alterações. Você tem que estar aberto a isso. Né? A construir algo que é dinâmico e possa se adaptar. Sempre deixando claro que o processo pode mudar. Se a gente vê que não está dando certo,
a gente pode tentar fazer alterações, certo? E aí eu fui ver, poxa, que tipo de avaliação vocês gostam mais? Por exemplo, na turma que eu apliquei aprendizagem baseada em times, né? Eu acho que essa foi, inclusive, a melhor experiência. Metade da sala adorava a prova. Não, boa é prova. Prova individual. Esse negócio de trabalho em grupo aí, Jeff, só dá trabalho. Esse negócio de trabalhar em grupo tem que carregar o coleguinha nas costas. Aí eu disse, e se eu garantir que vocês não conseguem carregar o coleguinha nas costas? Vocês confiam? Vocês confiam? Vocês confiam? Aí o que é que eu fiz? Né? A aprendizagem baseada em times, basicamente o quê? Vai fazer trabalhos em grupo e individual. Teoria da atividade. Certo? Basicamente o que é que a gente fazia? Por ser um curso no campo das ciências sociais aplicadas, a gente tem muita leitura. A base do curso é leitura, né? O curso de administração pública. Nessa disciplina foi a disciplina de serviço público. Né? Gestão de serviços públicos em cidades e territórios, o nome da disciplina. E aí o que acontece? Metade das atividades eram em grupo, metade das atividades individuais. E aí o que a sala disse? A gente gosta de prova. Metade da sala, não, por mim era tudo prova. E se for de marcar, gosto mais. Mas pode ser aberta também. Outra, não, eu gosto mais de fazer trabalho assim, outra assim, escrever texto para discorrer sobre tema. Beleza. Show de bola. Então, eu preparei as atividades de acordo com o que as pessoas mais gostavam. E aí eu dividi equitativamente. Aí, por exemplo, tinha uma atividade que é uma prova. Prova de marcar 10 questões com gabarito oficial de concurso. Pá, né? Aquele negócio bem... E aí o que acontece? A gente tem um problema. As pessoas, às vezes, não fazem a prova, não porque não sabem o conteúdo, mas porque não sabem fazer prova. Não entendem o instrumento prova. E muitos professores... O que é uma prova? Se você perguntar para o professor, é uma pergunta difícil. Né? Eles vão dizer o quê? É para checar o conhecimento de estudantes. Beleza. Errado não está, mas está incompleto. Porque se for para checar o conhecimento de estudante, eu posso fazer várias coisas. Né? O instrumento prova não é para checar o conhecimento, é para checar o desconhecimento. Né? A pessoa só aprende quando ela erra. Se ela já sabe, ela não aprende, ela só está afirmando que ela sabe. Aí o que é que eu fiz? Cada um eram grupos, mas aí a gente tinha uma primeira fase. Por que a prova era de 10 questões? Porque a gente precisava fazer várias fases da mesma prova. Metade da aula a prova era individual, depois o grupo reunia e respondia a prova sozinho, a prova em grupo, a mesma prova. Certo? E tem uma questão de feedback. Por que eu fiz a prova de marcar com gabarito no final? Porque quando você tem um gabarito, você corrige 50 provas em 5 minutos. É rápido. E quando é pelo Google Forms é mais rápido ainda, né? Não, mas era ao vivo. Era ao vivo. Era numa época de anos atrás, quando a gente tinha sala de aula e pessoas dentro. Né? Nessa época longínqua e distante. Né? Muita gente ainda não ouviu falar disso, porque a gente vai ter uma geração que vai ser formada em virtual. A gente vai ter toda uma geração que vai ser formada em espaços virtuais, vai fazer um curso de ensino superior sem nunca pisar na universidade. Eu não estou falando de experiências EAD, eu estou falando de toda uma geração EAD. Né? Mas isso é outro assunto. Então, o que acontece? Eu fiz justamente por quê? Porque o interesse está no feedback instantâneo. E não tem perigo de a média das notas individuais ser menor do que a média das notas coletivas. Só que qual é o porém da média do trabalho colaborativo respondendo a mesma prova? Nós temos contradições. As pessoas vão ter que mediar as contradições em cada uma das questões para colocar as respostas corretas. Isso é o que é interessante, porque aí surge uma oportunidade de aprendizado, onde os grupos vão ter que debater internamente qual a melhor resposta para cada questão. E aí elas aprendem. Porque elas vão discutir o conteúdo da prova. Primeiro, elas demonstram o que não sabem na prova. Depois,
elas discutem e chegam a consensos. E elas já, quando termina a prova, elas já sabem onde erraram na prova individual. E quando termina a prova coletiva, eu entrego a prova individual, todo mundo já sabe sua nota, rapidinho você corrige as provas coletivas, porque 5, 6 provas, assim, que são 5, 6 grupos, certo? E você faz o quê? Depois você corrige a prova todinha, você explica cada questão. Se você tiver um processo sistematizado e organizado, você pensar a quantidade de questões, o tempo que demora, tudo isso está dentro das metodologias ativas. Né? Toda a minha prova eu fazia o quê? Tem um edital no começo da prova, explicando como a pessoa vai ser avaliada. Ó, a prova tem 2 questões abertas. Vocês vão ter que discorrer sobre um tema. Cada questão vale 5 pontos. Vai ser avaliado clareza e coesão textual valendo 1 ponto. Certo? Seu argumento vai valer 3 pontos. Ortografia e gramática vai valer meio ponto. Assim o Francioli não precisa tirar 180 pontos do pessoal que ele está corrigindo. Né? Porque, segundo o último podcast que eu ouvi, o Francioli foi corrigir um trabalho de uma pessoa aí e tirou 180 pontos de ortografia e gramática. Né? Então, você deixa claro para a estudante como a pessoa vai ser avaliada. E se vocês soubessem como isso faz um bem à saúde mental das pessoas, só em saber como é que vai ser avaliado. E é claro, se você delimitou, você tem que seguir, porque você delimitou. É por isso que você tem que pensar a atividade no seu tempo pedagógico. Só, eu tenho tantas horas para corrigir, eu tenho tantas horas para trabalhar em sala de aula, então eu não posso fazer algo que me sobrecarregue e sobrecarregue estudantes. É melhor que eu faça várias atividades pequenas, aonde as pessoas consigam responder e refletir sobre o assunto, e essas várias atividades pequenas façam um somatório para chegar a um resultado final, do que eu fazer uma atividade enorme que vai me consumir, me desgastar. Né? Eu até criei uma cultura, o pessoal olejava muito, por quê? Dizia, ó, pessoal, a nota vai estar no site tal hora. E estava. Sem falha. O pessoal sabia. E o que acontece? Isso gerava o quê? O pessoal, ó, a entrega do trabalho é até tal dia. Aí o pessoal já dizia, às 23h59, 59. Passou um segundo, Jefferson não recebe. Exatamente. Por quê? Porque eu sou extremamente pontual. Horário de sala de aula é horário de sala de aula. Se eu disser, eu entrego tal hora, não tem conversa. Eu entrego tal hora. Certo? Porque a gente tem que criar essa relação de confiança. As pessoas se sentem em um espaço mais acolhedor quando elas conseguem confiar umas nas outras. E aí, o que é que eu fiz para sistematizar esses grupos, para esses grupos funcionarem? Né? Porque a gente vai ter os grupos e tem um problema grave, que é a velha e boa panelinha. Você só quer fazer grupo com quem você é amiguinho, com quem você é amiguinha, né? Só que o que é que acontece? Geralmente, as pessoas da panelinha elas são muito coesas em habilidades e competências. São pessoas que se relacionam por suas afinidades. O que geralmente leva essas pessoas a ter um perfil, né, muito parecido. Né? E essa é a principal encrenca. Né? No meu caso. Né? Tem gente que não gosta de fazer isso que eu fiz. Mas eu separo o grupo por perfil. É preciso deixar muito bem claro que você não vai se relacionar na tua vida profissional só com as pessoas que você gosta, que você tem afinidade, né? É muito comum você ter profissionalmente se relacionar com pessoas que têm perfis completamente diferentes do seu, né? Tem uma frase que eu acho que deveria estampar uma camisa do meu amigo e professor Ranieri Moreira, que ele diz o quê? Eu escolho com quem eu bebo no bar. Eu não posso escolher com quem eu vou trabalhar, infelizmente. Então, se a gente vai... Por exemplo, a gente está pensando na educação profissional. Pô, você não tem como escolher com quem você vai trabalhar, a não sei que você seja o dono da empresa. Isso. Como essa situação é raríssima, certo? Você não pode escolher com quem você vai trabalhar. Então, você tem que tentar criar o melhor ambiente possível. E se você não tem experiências cooperativas, isso é muito difícil de uma pessoa que nunca teve experiência cooperativa para trabalhar em grupo. Porque o discurso da competição
que você tem que ser um profissional competitivo, é lindo e maravilhoso, até você entrar na empresa. Uhum. Ninguém quer um profissional sacal que quando chega na empresa quer que o setor dele seja melhor que os outros, fica pressionando as outras pessoas para dizer que ela é melhor, que ela vai fazer mais. Isso é discurso de coaching. Exato. Certo? Quando chega na empresa, é por isso que a Samsung gasta milhões por ano com trabalho com jogos cooperativos dentro da Samsung. Uhum. Para manter, né, um espaço de trabalho dentro das teorias das organizações, eles vão estudar muito isso, dentro dos jogos empresariais, sobre como manter a coesão de times, como criar ambientes em que grupos consigam atuar da melhor forma possível. Porque eles são bonzinhos? Não, porque o objetivo de toda empresa é o lucro máximo e a gente sabe que se os trabalhadores e trabalhadoras se sentem melhor no ambiente de trabalho, eles rendem mais, portanto a empresa lucra mais. É óbvio. Então o que acontece? Pensando nisso, né, tendo essa questão de que, poxa, não dá para você escolher com quem você vai trabalhar, né, e eles já podiam fazer isso em outras disciplinas, né, para aquele momento o que é que eu fiz? Eu pensei em papéis. Cada pessoa dentro do grupo está no grupo não por uma escolha aleatória, mas por um papel. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um trabalho em grupo, tem que ter alguém para manter o foco, para tomar nota das decisões, né, para coordenar a atividade. Aí surge o papel da mediadora. Certo? E cada um dos papéis eu descrevi, eles tinham lá por escrito, bonitinho, que cada pessoa iria fazer. E aí o que acontece? Com o advento do Zap Zap, que, entre outras coisas, além de enviar fake news, se vocês não sabem, serve também para você mandar mensagem e conversar com outras pessoas. Estudantes normalmente fazem grupos da sala e tudo mais. Para falar mal do professor? Sim. Mas também para se comunicarem. E aí o que acontece? Imagina aí, te joga num grupo com 50 pessoas. Lá discutindo, mandando figurinha, passando umas fake news. Você não tem tempo de acompanhar e você é o chato do grupo porque você não fala nada. E todo mundo fica com receio de falar porque tem um professor no grupo. Você faz o quê? Você precisa ter uma comunicação com todos os grupos. Aí não dá para você parar o grupo todo, conversar com eles para dar uma informação. Tem um papel de articulação. A articuladora do grupo é responsável pelo quê? Por trazer as dúvidas do grupo, por trazer as comunicações, por fazer essa ponte entre professor, professora e grupos de estudantes. Certo? Vai trabalhar com você. É sua parceira essa pessoa. Viu, professor, professora? Essa pessoa é para ser sua parceira. Aí tem um outro negócio. Você pede um texto em grupo. Um texto em grupo fica parecendo uma obra da Mary Shelley, vulgo Frankenstein. Né? Cada um faz um pedaço, depois junta, aí fica aquele negócio, aquela massa amorfa e disforme. Né? Aí fica o texto todo sem pé nem cabeça. Essa é a realidade. Me desculpe, se você tem uma realidade que a escrita de trabalho em grupo é feita colaborativamente e o texto é lindo e maravilhoso, você é a exceção à regra. Você tem um excelente revisor no meio da história, né? Pois é. Aí, o que acontece? Eu criei a figura do revisor, da revisora. Que é essa pessoa que vai receber os textos de todo mundo e é responsável por organizar esses textos. Certo? E aí tem um outro probleminha também. Tem gente que não gosta de apresentar trabalho. E tem gente que adora apresentar trabalho. Então, tem uma pessoa responsável, ela não vai apresentar sozinha, mas ela é responsável por organizar a apresentação de trabalho. É como se fosse uma mediadora, só que voltada às apresentações de trabalho. É responsável por exemplo, montar o material, fazer o slide, conversar com todo mundo para ver como é que vai ser a dinâmica da coisa, organizar e sistematizar. Aqui a gente está falando o quê? É um trabalho em grupo que cada pessoa sabe o que vai fazer. Porque você passa um trabalho em grupo. Pessoal, façam grupos aí de 5, eu vou passar um texto para vocês lerem e depois vocês fazem uma resenha. Precisa de 5 pessoas para isso? Aí, o Jefferson, para não botar outra pessoa no meio, vai botar... Ei, pessoal, faz aí, eu vou comprar um bagulho ali para nós comer, viu? A pessoa, opa, vai ter merenda, né? O Jefferson já se livrou do trabalho. Aí o outro Jefferson
Ei, pessoal, vou só no banheiro e volto já. Aí volto no final da aula. Aí o terceiro Jefferson vai conversar com o professor e fica indo e voltando e enrolando. E no final das contas, o Francioli e a Carol é quem faz o trabalho. Então, se todo mundo souber qual o seu papel dentro do grupo, existe uma maior chance, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, do trabalho dar certo. As chances se ampliam, porque todo mundo sabe o que vai fazer. Certo? A gente tem papel delimitado. E como é que escolhe esse papel? Cada estudante escolhe seu papel? Não, senhora, não, senhor. Cada pessoa, quando eu mandei lá no começo, que eu mandei a pesquisa, eu coloquei alguns instrumentos psicológicos para avaliar habilidades e competências. E eu busquei as habilidades e competências que são ligadas à mediação de trabalho em grupo, articulação e comunicação, para comunicação, exposição oral. Coloquei vários desses instrumentozinhos que já me davam os perfis das pessoas. E aí o que acontece? Eu disse, eu vou formar os grupos? Não. Pessoal, seguinte, não vai ser nem como eu quero, que eu vou dizer os grupos que vão ser, nem como vocês querem, que é dizer os grupos como é que vão ser. A gente vai fazer a metade. Vocês podem formar os grupos do jeito que vocês quiserem, mas cada grupo tem que ter uma pessoa de cada papel. Vocês podem escolher? Podem, mas vocês têm uma regra. Todos os grupos têm que ter pessoas de todos os papéis, que têm todas as funções. Se tiver que ter um grupo maior, aí pode repetir. Tá vendo? É um acordo. A gente organiza, nós sistematizamos o espaço, sistematizamos como as atividades vão ser feitas, mas nunca o estudante está fora. Nunca é algo que vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo em um primeiro momento, porque é uma proposta. A partir do momento que a proposta é aceita, ela é dialogada, certo? E aí existe a construção. A proposta não é do jeito que eu trouxe. Eu trouxe uma proposta e ela se adaptou à realidade educativa. É em grupo? É. Mas vai ter momento individual? Vai. Metade da nota é uma coisa, metade da nota é outra. Se você fizer só o trabalho em grupo se escorando, você não passa. Se você fizer só o trabalho individual, você também não passa. Então tem que haver um equilíbrio. E se alguém dissesse, não quero e não vou participar, eu tinha abortado. Eu disse, pessoal, uma pessoa não quer, seguimos com o método tradicional. Eu vou dar aula aqui, vou dar prova, certo? Tudo no métier padrãozinho. Mas, então, aí, o que é que foi importante nessa atividade? Todo mundo sabia o que tinha que fazer. As atividades eram pensadas no tempo das pessoas e no meu tempo como profissional da educação. Eu não poderia passar, por exemplo, um questionário de 50 questões, porque ia ser humanamente impossível de corrigir em 1 hora, 2 horas. Né? Questionário de 50 estudantes com 50 questões. É humanamente impossível. Certo? Então, a gente tem que pensar, nós, como professores, nós somos seres limitados. Estudantes são seres limitados. Somos limitados porque somos seres humanos. E estamos aqui estudando para tentar romper esses limites. É uma perspectiva freiriana. Estudantes colaboram. Papel da articulação. Em vez de você ter 50 pessoas num grupo de Zap, você faz um grupo de Zap com 5. Os articuladores de todos os grupos. E as pessoas se comunicam. Você não interfere no coletivo que eles formaram nos meios virtuais. Mas você mantém uma comunicação. Porque as pessoas sabem. Quando eu disser, pessoal, avisa tal coisa. Pronto, todo mundo já sabe o que tem que fazer no grupo. Já assumiu essa responsabilidade. Certo? Então, essa é uma questão das metodologias ativas. E para pensar esse processo, para aplicar esse processo, eu fui orientado pela teoria. Mas antes eu fiz várias experimentações até chegar em algo que eu pudesse apresentar e pudesse ser transformado e que se adaptasse à realidade de estudantes, mas também à minha como professor. Então, essa é uma das experiências que eu tenho com metodologias ativas, né? Foi na disciplina de gestão de serviços públicos em cidades e territórios que tem um nome enorme. Sem palavras para tanta experiência, e nesse momento passa um filme na cabeça do ser humano e faz
Tá errada, filha. Você fez errado. Você pregou o que te ensinaram. Mas, ó, essa foi uma experiência radical. Essa foi uma experiência radical que eu fiz. Eu acho que de todas as experiências foi a mais radical. E eu escrevi um artigo sobre ela, que tá para ser publicado, já foi aprovado. Um dia sai, né? Disseram que sai no final desse mês, na revista Educação em Perspectiva, né? E o que é que acontece? Porque eu sou professor pesquisador, tudo que eu faço eu escrevo. E meus alunos assinaram um termo de consentimento livre esclarecido no primeiro dia, porque todo mundo é de maior. Aí o que acontece? Por exemplo, mas a gente tem outras experiências. Por exemplo, teve a experiência que eu fiz de instrução por pares. Que eu li instrução por pares, não gostei, sentei com um professor amigo meu e a gente foi pensar como usar a instrução por pares de uma forma que desse sentido dentro da nossa realidade. A gente fez o quê? Basicamente, como é que funciona a nossa experiência de instrução por pares. A gente fazia a atividade, certo? A gente fez uma vez, foi um experimento, eu nem escrevi sobre isso, é algo que ainda tem que ser melhor trabalhado, mas basicamente o quê? A gente fazia a prova, era uma prova escrita, certo? E a prova era em dupla. Já começou errado por aí, prova escrita em dupla, mas tudo bem, né? E essa prova ia ser avaliada por 4 pessoas. Eu e o professor da disciplina e 2 outros estudantes. 2 outras estudantes. Com a nota paritária. Cada avaliador, cada avaliadora tinha 33,33 da nota. Se eu e o outro professor dessemos 10, um aluno desse 0 e o outro aluno desse 0, sua nota era 3,33. Só que aí é fácil, né? E aí o que a gente criou? Tem um formulário de avaliação, que é o mesmo formulário que nós professores vamos usar, é o mesmo que vocês vão utilizar. Então, fazia a prova, certo? Aí eu recebia as provas, certo? Tirava o nome das pessoas e mandava um arquivo numerado. A avaliação era às cegas. É muito o que acontece nos congressos, né? Tu recebe, tu manda para os avaliadores e o mesmo trabalho vai ser avaliado por 3 pessoas diferentes e ninguém sabe de quem é aquele trabalho. Aí o que acontece? Só que tem um formulário de avaliação. Porque a nossa inocência, viu? E eu acho que pode ser a inocência de vocês também. Os coleguinhas vão roubar para dar nota melhor para os outros, né? Vou já terminar essa história, vocês vão ficar chocados. Aí o que acontece? O formulário tinha clareza e coesão textual, vale tanto, a avaliação é isso, 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 e tudo tinha que ser justificado, inclusive a nossa avaliação. Nós escrevemos a justificativa de cada ponto. Aí o que acontece? Eles recebiam, cada pessoa recebia de outra pessoa, então isso garantia o quê? Que nós, como professores, iríamos avaliar todos os trabalhos e cada outra pessoa pudesse avaliar pelo menos um trabalho de uma pessoa desconhecida. E ter a experiência de avaliar, que é uma experiência que normalmente estudantes não têm e que podem ter na vida profissional. E aí o que acontece? Eu e o professor Diego Coelho, né, que foi o professor que eu apliquei isso na disciplina dele, né, fizemos todas as correções. Aí chegou as correções de estudantes, né, a gente sabia quem é que tinha avaliado os trabalhos, estava tudo certo, né? E a gente foi ver. Aí o Diego, não, minha gente, esse povo é ruim. As nossas notas eram maiores do que as notas de estudantes, mas eram muito maiores. E o pior, sabe o que era? A justificativa de cada ponto batia. Eu não fui por esse lado na minha avaliação, eu não enxerguei isso que a pessoa enxergou, e ela não está errada. Ela não fez uma avaliação que fosse, digamos assim, tentando prejudicar o coleguinha. Não. Ela tinha um argumento válido e plausível. Porque ela teve uma oportunidade de aprendizagem. Para fazer essa avaliação, ela tinha que saber o conteúdo. Ou ela teve que reestudar o conteúdo. Isso era o que a gente queria pegar. Todo esse processo foi para o quê? Para conseguir uma oportunidade de aprendizagem que estudantes pudessem ter um reforço.
Só que dentro desse reforço, o que aconteceu? A gente abrangeu. As pessoas poderiam trabalhar também avaliação. Claro, a diferença não foi gritante. Tipo, um trabalho que a gente dava um 8, aí estudantes davam 7,5, 7,8. Não foram diferenças gritantes que prejudicaram. Mas dentro dessa experiência foi bem legal, porque é algo simples que dá mais trabalho técnico. O trabalho realmente é técnico. E sempre explicando como é que tinha que ser o trabalho. Isso aí é algo que eu trago assim para mim. Tudo que as pessoas vão fazer tem um edital que explica o que é o trabalho, como é que deve ser feito, como é que vai ser avaliado. Tudo às claras. Porque é ruim. Eu já tive muitas vezes na minha vida isso, de ter trabalho avaliado, ter uma nota que eu não concordo e eu não sei como é que o professor me avaliou. Então, se você deixar claro, você rompe esse limite. Estudantes passam a confiar mais em você. Porque as pessoas podem questionar a nota. Na aprendizagem por times, tem essa questão. Estudantes podem questionar a nota, eles devem questionar a nota. Porque esse é um tipo de avaliação que é muito é um tipo de metodologia ativa muito usada no direito. Porque direito é muito conteudista. Em todo lugar do mundo. E como a disciplina de gestão de serviços públicos em cidades e territórios era muito conteudista, eu escolhi esse tipo. Porque ajudava mais a fluir a questão dos conteúdos. Certo? Então, são duas experiências de metodologias ativas diferentes. Uma mais radical, que exigiu conversar mais com estudantes, e outra mais pontual. Elas servem em múltiplos sentidos. É algo que você adapta à sua realidade. A metodologia ativa não vem para dizer como é que você deve atuar em sala de aula. Não vem para dizer como é que seus estudantes devem estudar. Ela vem para te auxiliar. Se ela não está te auxiliando, se ela está causando problema, se ela está dificultando o seu trabalho como profissional da educação, se ela está dificultando a vida dos seus estudantes, está errada. Está errada. Jefferson, e é interessante que, pelo menos eu bato muito nessas questões, de que essas metodologias, de uma forma geral, quando ela nos atrapalha, é porque muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com ela, não é? Porque eu busco muito essas novas metodologias de forma que ela reduza o meu trabalho. Eu sei que, inicialmente, você vai mudar completamente a forma como você faz o planejamento, porque a gente já está acostumado a fazer um planejamento para uma aula de uma determinada forma. Então você vai ter um trabalho muito grande em refazer esse planejamento, mas... E o planejamento, Francioli, nessa experiência que eu fiz, que foi mais radical, planejamento é contínuo. Uhum. Eu tinha que planejar cada passo. Sim. Devagar, com calma. Tinha que ser estrategicamente pensado para garantir que as pessoas estivessem incluídas em todos os momentos. E aí, nesse planejamento, é interessante que a gente tenha a possibilidade de trabalhar os conteúdos, né, de forma interdisciplinar e em reuniões pedagógicas com outros professores, né, porque aí você torna a experiência melhor, né, mais rica. E a questão de institucionalizar é bom. Uhum. Não é assim algo que vai diminuir, né, o professor, a autoridade do conhecimento. Né? Ela vai lhe ajudar mesmo. Porque você vai informar a instituição sobre o que você está fazendo, para ela se preparar também. Porque, digamos, pode ser que no meio do processo o estudante venha conversar com alguém do núcleo pedagógico, alguém da coordenação do curso, dizendo, ó, tá tendo isso na sala de aula. Aí a pessoa já chega escandalizada, né? Uhum. Como assim? Porque não sabe o que você está fazendo em sala de aula. São pessoas que vão te apoiar, são outros profissionais, outras profissionais da educação. São seus coleguinhas. Converse com seus coleguinhas. Isso é importante. É saudável. Isso. Mesmo que, se ele disser, não, professor, acho que isso que você está fazendo está errado. Olha, para mim, tá bom. Para meus estudantes, tá bom também. Dentro da sala de aula, eu sou a autoridade do conhecimento.
Não é uma questão, a gente divide, né? A questão freiriana. Você é uma autoridade do conhecimento por quê? Porque você se prepara, você está lá de fato e de direito, você se prepara, você planeja, você constrói a aula e você divide isso com estudantes. Esse é o pensamento do Paulo Freire, você dividir essas questões. Quando eu estou dizendo que alguém na minha sala é um articulador, que alguém é uma mediadora, essas pessoas estão dividindo comigo a carga de ser professor. Estão fazendo funções que eu sozinho não iria conseguir e que auxilia a elas a desenvolver habilidades e competências, sejam cognitivas, sejam para o mundo do trabalho. E a forma como elas agem e interagem, para mim é interessante por quê? Porque eu tenho o olhar do pesquisador. Eu busco compreender como, a partir das relações sociais que essas pessoas estabelecem, elas constroem conhecimento. Então, também me afeta, no sentido de me ajudar. Porque aí eu posso usar um pouco do que eu sei para, no futuro, melhorar isso. Para que eu possa fazer novas propostas que possam ser flexibilizadas para outras turmas. Cara, show de bola. Eu acho que essa é apenas a primeira conversa aqui do Jefferson nesse bate-papo, né, à luz do candeeiro. Infelizmente, né, o nosso tempo aqui, se eu for contar as vezes que eu caí, né, a gente já vai quase 2 horas de bate-papo. Mas foi incrível, incrível. E essas 2 horas que o Franciele foi e voltou. Deu tempo de trocar algumas poucas figurinhas com o Jefferson, né? No momento que o Franciele saía, eu já bem psicóloga, como disse a Verônica no outro episódio, já estava ali, né, instigando para ele me contar a vida dele. Então deu tempo da gente trocar muita figurinha legal e querer um novo episódio. Com certeza um novo episódio. Com certeza. Jefferson, já deixo aqui o convite, vou chamá-lo novamente, a gente vai bater mais papo aí. A experiência que você tem é uma experiência muito interessante, né? E quem sabe não vem um convite meio indecente por aí, que eu sei que você vai aceitar, não sei. Mas deixa quieto, não vou fazer esse convite agora não, deixa para depois. Então é isso aí, eu acho que a gente, né, já falou bastante hoje, né, deu uma introdução interessante sobre metodologias ativas. O Jefferson já, deixa eu ver aqui que vai dar uma bronca. Nós já conversamos razoavelmente sobre metodologias ativas, o Jefferson já colocou aí alguns exemplos, com experiências pessoais, inclusive, né? Então fica aí a dica para que as pessoas que trabalham com a educação, né, que busquem mais conhecimentos, conhecer um pouco mais sobre essas metodologias ativas. Vou abrir aqui, deixar para Carol. Você tem algum recadinho, Carol? Temos recadinho, temos lives. Temos lives. Agora, no mês de junho, estaremos retornando com as nossas lives que o mês de maio não nos proporcionou. Então, fica ligadinho lá na nossa página do Instagram, a nossa e do nosso querido convidado que está aqui, que teremos muitas novidades por aí. Então, fica ligado, não perde tempo. E se você ainda não segue as nossas redes sociais, a hora é agora. Jefferson. Bem, pessoal, foi um prazer estar aqui com esse tema que eu acho tão importante. Mais uma vez, eu só quero frisar que eu não estou aqui para passar receituário e para dizer como é que você deve atuar em sala de aula. Estou falando sobre a minha experiência muito pessoal com meus e minhas estudantes. Certo? Se é algo que te toca, essa experiência, talvez você devesse ler um pouco e pensar um pouco sobre metodologias ativas. Né? E aí eu vou recomendar que vocês procurem, eu vou deixar para o Francioli colocar um link sobre um artigo que eu escrevi falando sobre metodologias ativas e educação cooperativa, certo? Aprendizagem cooperativa, melhor dizendo. Né? Que é um artigo básico que vai apresentar essas ideias, os principais autores, as principais autoras, que pode te dar uma luz, um caminho para você encontrar referências que vão servir de base para a sua prática educativa. Mais uma vez, sempre buscando uma praxis pedagógica. Certo? Se você quiser me encontrar,
você vai procurar lá no Facebook por @JeffersonCalderache, no Twitter e no Instagram, @Calderache. Como eu disse, tem o Papo de Públicas Podcast, que é o meu podcast de divulgação científica do campo de públicas, o canal Pesquisa e Jogos, que é um canal que eu vou ter vídeos, inclusive, sobre metodologias ativas, certo? E o Jefferson Antunes FC, que é um canal de formação científica para você que está interessado, para você que está interessada em escrita científica, projeto de pesquisa, escrita de artigos científicos, sempre nessa questão, nesse viés de formação científica para cientistas do Brasil. Uma outra dica que eu vou deixar aqui no final, eu acho que é uma dica muito importante, é quando for fazer estrogonofe, utilize o uísque na carne e ketchup Heinz, que é a melhor receita que tem, certo? Fica muito bom. Eu acho que é uma dica importante, comer bem também. É isso aí, pessoal. Agradeço demais a participação do Jefferson. Boa noite, Carol. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.